Olá, gente. Tudo bem? Vamos começar a aula de hoje, que é sobre fórmula molecular. Relembrando, então, a fórmula molecular expressa o número de átomos de cada elemento em uma molécula. Por exemplo, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a sua forma molecular é H2O1. Examinando também a fórmula mínima. É uma fórmula que expressa a proporção mínima em número de átomos de cada elemento dessa molécula. Para a gente compreender melhor, vamos fazer uma comparação entre a fórmula molecular e a fórmula mínima de algumas substâncias. Glicose, por exemplo, fórmula molecular é C6H12O6. Já a fórmula mínima é C1H2O1, o que significa que a fórmula molecular foi dividida 6 vezes. Um outro exemplo é o buteno, cuja fórmula é C4H8. Então, a fórmula mínima vai ser C1H2. Um terceiro exemplo que nós estamos colocando aqui é o ácido sulfúrico, cuja forma molecular é H2S1O4. Observe que já não tem mais maneira de você simplificar. Então, a fórmula mínima vai ser H2S1O4. Bem, algumas vezes, então, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Para você ir construindo o seu raciocínio, você deverá fazer a seguinte pergunta: quantas vezes a fórmula mínima cabe na fórmula molecular? Então, os exemplos apresentados temos C6H12O6, que é a fórmula da glicose, e a fórmula mínima é C1H2O1. Logo, a gente percebe que são necessárias 6 fórmulas mínimas para se obter uma fórmula molecular. No exemplo seguinte, que é o do buteno, cuja forma molecular é C4H8 e sua fórmula mínima é CH2. Então, são necessárias 4 fórmulas mínimas para você obter uma fórmula molecular. E, no terceiro exemplo do ácido sulfúrico, cuja fórmula mínima é igual à fórmula molecular, quer dizer que uma fórmula mínima já é igual a uma fórmula molecular. Daí eu posso dizer que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima N vezes. Para descobrir o valor de N, é necessário, então, saber a massa molecular do composto inteiro, que o texto, o enunciado, deverá informar. Vejamos agora um exemplo. O exemplo é o seguinte: na análise de uma substância, encontrou-se 0,6 gramas de carbono, 0,1 grama de hidrogênio e 0,8 gramas de oxigênio. Sabendo que a massa molecular desse composto é 60, qual será a sua fórmula molecular? Dados: carbono pesa 12 gramas por mol, hidrogênio pesa 1 grama por mol e oxigênio 16 gramas por mol. O primeiro passo é determinar a fórmula mínima. Bem, vocês devem estar lembrados que para você determinar a fórmula mínima, você deve primeiro calcular o número de mols de cada elemento. Assim, número de mols de carbono, você calcula da seguinte maneira: M sobre M, M minúsculo sobre M maiúsculo. Nesse caso, vai ser igual a 0,6 gramas por 12 gramas, que é a massa de 1 mol, que é igual a 0,05 mol de carbono. O segundo elemento é o hidrogênio. Então, o número de mols vai ser igual a 0,1 dividido por 1, que é a massa molar do hidrogênio. Vai dar 0,1 mol. O terceiro elemento é o oxigênio. Então, você vai fazer do mesmo jeito, 0,8 dividido por 16, que vai ser igual a 0,05 mol. Aí nós chegamos numa fórmula que dá uma proporção. Não é fórmula mínima, não é fórmula de nada. Que é a seguinte: C 0,05, H 0,1 e O 0,05 mols. Essas quantidades estão todas expressas em mols. O próximo passo, então, para se chegar à fórmula mínima, é fazer a simplificação dessas quantidades que se encontram em mols. Isto é, dividir os índices pelo menor índice encontrado, que vai ser o 0,05. Nesse cálculo, então, a gente encontra a seguinte fórmula mínima: C1
H2O1. Bem, agora a fórmula mínima está encontrada. Agora vamos verificar quantas vezes essa fórmula cabe na fórmula molecular. Você vai saber pelas massas moleculares da fórmula inteira que já foi dada e da fórmula mínima que a gente vai calcular agora. A fórmula inteira pesa 60, mas a fórmula mínima você pode calcular assim. O carbono pesa 12. Tem um átomo de carbono na fórmula mínima, vezes 1. Hidrogênio pesa 1 vezes 2. Oxigênio 16 vezes 1. No final, somando as massas dos átomos da fórmula mínima, dá 30. Para saber agora, finalmente, quanto equivale o N, quer dizer, quantas vezes a fórmula mínima cabe na fórmula molecular, você escreve assim: massa da fórmula molecular é igual a massa da fórmula mínima N vezes. Isto é, 60 é igual a 30 vezes N. N vai ser igual a 2. Já sabendo, então, que são necessárias duas fórmulas mínimas para você obter a fórmula molecular, é só você fazer agora a multiplicação da fórmula mínima, que é CH2O vezes 2, que é o número de vezes que a fórmula mínima cabe na fórmula molecular. Você vai obter, finalmente, a fórmula molecular, que é igual a C2H4O2. Resumidamente, então você deverá fazer 3 operações. Primeiro, determinar a fórmula mínima, que você já sabe fazer. Segundo, descobrir quantas vezes a fórmula mínima cabe na fórmula molecular. Isto é, determinar o valor de N. Determinado o valor de N, aí você vai escrever o seguinte: a fórmula molecular é igual à fórmula mínima N vezes. Você já sabe qual é a fórmula mínima, multiplica por esse N, que é o número de vezes que cabe na fórmula molecular, e você obtém assim a fórmula molecular final. Bem, agora você vai ver, quando você começar a fazer os exercícios, que muitas vezes é fornecido a porcentagem de cada elemento numa certa substância, e ele quer saber qual é a fórmula molecular. Você pode fazer do mesmo jeito que está sendo feito até agora, calcular o número de mols, depois achar o valor de N, quantas vezes a fórmula mínima cabe na fórmula molecular, da mesma maneira. Mas existe uma outra forma que às vezes é um pouco mais simples. Essa maneira só vai valer quando você souber o seguinte: qual é a porcentagem de cada elemento na fórmula. Por exemplo, qual a fórmula molecular do composto SXOY? Quer dizer, um composto que você ainda não sabe a fórmula. Porém, você tem 3 informações. Primeiro, massa molecular do composto inteiro, 80 gramas por mol. Depois, as porcentagens de enxofre e de oxigênio. E as massas atômicas, enxofre 32, oxigênio 16. Então, vejamos. O primeiro passo seria você descobrir o seguinte: qual é a massa de cada elemento na fórmula inteira, já que você tem a massa molecular, que é 80. Então, para o enxofre, 80 equivale a 100% da massa molecular. X vai equivaler a 40%, que é a porcentagem de enxofre. X vai ser igual a, faz a regra de 3, você vai encontrar 32 gramas. Bem, o próximo passo, então, é determinar qual é a massa de oxigênio em 80 gramas do composto, que é a massa molecular. Logo, 80 gramas, que é a massa total, está para 100%, X gramas está para 60%, que é a massa de oxigênio. Muito bem, aí você vai encontrar 48. Agora que você já sabe a massa de cada elemento na fórmula molecular, é só saber em número de mols o que esses valores representam. Então, calculando o número de mols de enxofre, foram encontradas 32 gramas. E a massa molar é 32, então o número de mols vai ser igual a 1 mol. Para o oxigênio, foram encontradas 48 gramas e a massa molar do oxigênio é 16. Faz a divisão, eminho sobre emão, massa da substância, do elemento, dividido pela massa molar, 48 por 16 vai ser igual a 3 mols. Então, a fórmula molecular vai ser S1O3. Bem, da minha parte acabou. E agora fica para você fazer os exercícios. Oi, gente. Vamos fazer mais um exercício um pouquinho diferente desses que já foram apresentados até agora.
Então, vamos lá. Vai ser o exercício 7 do grupo 3. É o último exercício dessa lista. O exercício tem o seguinte enunciado. Quando aquecemos sulfato ferroso hidratado a cerca de 398 Kelvin, que é aproximadamente aí 125 graus Celsius, verificamos que o mesmo perde aproximadamente 37,2% de sua massa. Bom, se ele está perdendo massa, é provavelmente a água de hidratação que está sendo expelida desse composto pelo aquecimento. Assinale a fórmula correta do sulfato em questão. Então você tem assim, sulfato ferroso, cuja fórmula é FeSO4.xH2O. Quer dizer que você tem um certo número de moléculas de água nesse composto, tá bom? Então vamos começar a resolver? O primeiro passo é então calcular a massa molecular, ou a massa molar, se você quiser assim chamar, do sulfato ferroso hidratado, ou seja, FeSO4.xH2O. Quer dizer que existem X moléculas de água presa ao FeSO4 no seu cristal. Quanto é que vai dar a massa molar? Então você vai fazer assim, quanto pesa o ferro? 56, mais quanto pesa o enxofre? 32, mais oxigênio pesa 16, vezes 4. Isso aí vai dar 152. Cada água pesa 18, né? Porque o hidrogênio pesa 1, então 2 hidrogênios mais um oxigênio vai dar 18. Então agora vamos escrever essa reação de perda de água, de desidratação desse composto. Ficaria assim, 1FeSO4xH2O vai se decompor em 1FeSO4 mais xH2O. Quer dizer que todas as moléculas de água saíram do composto. Qual é a proporção estequiométrica que existe? Bom, para cada fórmula de FeSO4 há X moléculas de água. Calculando pela massa molecular, você vai ter assim, a massa molecular do FeSO4 foi calculada aí em cima, deu 152. A massa de X águas vai ser X vezes 18. Tá bom, então essa é uma proporção estequiométrica, mas o problema já me deu uma segunda proporção, já no próprio enunciado, dizendo que o composto perdeu 37,2% do que ele tinha. Ou seja, o que ele está perdendo é a massa de água em 100 gramas, porque se ele falou por cento, então em 100 gramas. Então, quanto é que vai ter do composto sem a água? Bom, 32,7% de água e a diferença de 100%, que vai dar 62,8%, corresponde à massa de sulfato ferroso. Pronto, você tem uma proporção e aí você dá para achar o valor de X. 152 está para X vezes 18, assim como 62,8 está para 37,2. Tudo bem? Multiplique em cruz, isola o X, você vai achar 5. Então, o composto que você está se referindo é o sulfato ferroso pentahidratado, FeSO4, 5H2O. Esse é um exercício tranquilinho de fazer, tá certo? Porém, ele aparece muitas vezes, tá bom? Então, bom trabalho, bons estudos.